proposta desse primeiro culto é que nós começamos a olhar mais para cima, para o alto. Aí no próximo culto vai ser olhar para frente, e no último olhar para os lados. O que nós não vamos fazer é olhar para trás, porque há Então, nesse pano de fundo de uma coisa nova, vai girar. Passou, aí tem e também nós podemos pensar assim, naqueles bons momentos que nós tivemos, que nós gostaríamos que repetisse, não é verdade? E às vezes há esse tipo de sentimento, puxa, aquilo eu gostaria que 2024 se repetisse. Ou as falhas que nós cometemos no ano de 2023 e nós aprendemos e nos ensinaram a escolher melhor. Então você diz, esse outro ano eu vou escolher diferente. Não falhei. Todos nós às vezes fazemos escolhas erradas. E aí nós percebemos. Então é um bom motivo quando esses sentimentos vêm, nós alinharmos o nosso foco. Os sucessos que nos ensinaram a perseverar. Então todos esses sentimentos e tantos outros estão no final de um ano. E no final de um ano, por isso se comemora em dia 31. Para fechar esse ciclo, nós precisamos fechar emocionalmente esse ciclo. E é claro que é mais fácil. Férias, que vai ter que continuar, precisa fazer esse processo no seu coração. Porque ninguém se une a uma coisa sem deixar a outra. Então, se você deixa o seu passado para trás, você consegue se unir a esse futuro que está vindo. E aí a proposta é uma coisa nova. E em todos os nossos cultos dessa série está propondo isso, uma coisa nova. E aí há um texto que diz assim, em Isaías 43:19, eis que faço nova, coisa nova. Está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus falando isso, eu faço coisa nova. Deus sempre nos surpreende quando nós cremos. Ele vem, diga, Senhor, me surpreenda em 2024. E Ele fará isso, porque Deus sempre nos surpreende. E aí, quando ele está falando ali no texto, o profeta diz que Deus está falando, eu quero fazer coisa nova. O que é que você quer que seja novo neste ano? É da vontade de Deus fazer nova todas as coisas. E não importa como foram os seus dias, daqui a alguns minutos ele se tornará passado. Passou. Pode ter sido muito bom, passou. Ele já se tornou passado. Então agora você está entrando no novo, nessa nova oportunidade. Começar uma nova história. Fecha o ciclo do ano passado. Precisa fechar no seu coração isso. Agora olha só. A sua fé que você teve durante 2023 é passado. Passou. Agora você precisa de uma fé nova. Concorda comigo? Aquela fé foi para o ano passado. Foi para as coisas do ano passado. Agora nós precisamos de uma fé nova.
Sabe o seu ânimo que você tinha no ano passado? Passou. Agora, para este ano, você precisa de um novo ano. Novo ânimo. Você precisa, nós precisamos. Sabe toda a leitura que você fez ou você não fez? Ela passou. Foi para o ano passado. Agora precisa novamente ler a palavra. Encher de novo, porque aquela que você encheu foi para o ano passado. Agora precisa de uma leitura nova. Sabe o amor que você teve durante o ano passado? Sei, à medida que você amou. Já passou. Agora você precisa de um amor novo. Você precisa renovar. Em tudo você começa a amar. E claro, que amar melhor. Amar diferente. Então, tudo que você amou no ano passado, passou. Agora você precisa ter esse novo amor, essa nova empolgação, essa nova expectativa. Então, renove novamente. Faça tudo novo. E esse culto, nós vamos trabalhar em cima da coisa mais importante. Existem muitas coisas na nossa vida, concorda? Muitas. Mas nós vamos tratar hoje da coisa mais importante. E nós precisamos ter bem claro diante de nós qual é a coisa mais importante. Há um texto que diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança que jurou aos seus pais. Então nós precisamos ter claro diante de nós qual a coisa mais importante. Você pode dizer assim, é o meu trabalho, porque é o mais importante, que eu como, eu me visto, eu consigo sobreviver por conta do meu trabalho. Será que ele deve ser a coisa mais importante na sua vida? Estamos alinhando a nossa vida. Qual é a coisa mais importante? Se você responderia ao meu trabalho, Deus diz, olha, antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança que jurou aos seus pais, como vê esse dia. Então aqui diz que é o Senhor que te dá força para trabalhar, então Ele está em primeiro. Então não vem o trabalho primeiro, é Ele. É a coisa mais importante. Você pode dizer, a coisa mais importante da minha vida é a minha família. A minha família é a coisa mais importante da minha vida. Agora olha só o que o texto diz em Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor. É o Senhor que dá. Então o Senhor está em primeiro. Primeiro é o Senhor. Porque é Ele que concede os nossos filhos. Você pode dizer assim, a coisa mais importante da minha vida é me divertir. Porque olha, se a gente não se diverte, o que vale viver? Não, para mim a vida é uma diversão. Tudo tem que ser divertido. Senão, não gosto. Não quero. Você pode dizer, não, a diversão é essencial na minha vida. E há o texto de Provérbios 3,17 que diz, os seus caminhos são caminhos deliciosos. E todas as suas veredas, veredas de paz. Esse é o caminho do Senhor. É Ele que coloca para nós andarmos nele. E aí está falando sobre aqueles que escolhem o caminho da sabedoria de Deus. E aí no Salmo 92:4 diz, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos, levam-me a cantar de alegria. Então, na presença do Senhor há muita alegria. Porque quando nós olhamos ao redor e não há motivos para celebrar, uma alegria desce no nosso coração. Porque o Senhor quer que a gente esteja sempre alegre. Qual é o pai que quer ver seus filhos felizes? Nenhum. Muito menos Deus. Ele leva a cantar de alegria. O salmista dizia isso, porque ele experimentou, ele dizia assim, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das suas mãos, tu me leva a cantar de alegria. Ele fala que Deus
levava ele a cantar de alegria, porque ele tinha uma experiência. E eu quero perguntar para você: o quanto você conhece o Deus que você serve? Pare um pouquinho para pensar. O quanto você conhece Ele? Que a gente leva uma vida inteira e não vai conhecer o suficiente. O quanto você conhece Ele? Você já foi tocado por Ele a ponto de ficar impactado, fascinado por Deus? Quando eu conheci Jesus, eu fiquei apaixonada por Ele. Eu suspirava por Ele, eu não via a hora de ir orar. Eu suspirava por Ele, como eu suspirava quando eu conheci meu marido, nós começamos a namorar. Esse mesmo sentimento, muito mais intenso, veio sobre a minha vida. Eu creio que o próprio Espírito Santo despertou dentro de mim essa paixão. Nós precisamos ser fascinados por Ele. Se você não tem essa fascinação, escolha a coisa mais importante, que é Ele, que é a presença dEle para a sua vida. Você será impactado por Ele. Se você não pode dizer que você foi impactado, você tem toda a oportunidade de esse ano se apaixonar por Ele. Tem um dos meus filhos que quando a filhinha dele nasceu, ela tinha acho que uma semana de vida. Ela estava chorando e ele colocou um louvor que significa o nome dela, a vida de Deus. E ela parou na mesma hora, ele filmou isso. E depois ela cresceu e ela começou a ter entendimento. E ele disse para ela: filha, um dia você vai se apaixonar por Jesus. Você vai se apaixonar por esse homem Jesus. E eu creio que isso ficou bem gravado no coraçãozinho dela. Quando nós desejamos a Ele, aquele que pede recebe, aquele que bate abrir-se-á, aquele que busca acha. Ele disse: se você me buscar de todo o teu coração, você me encontrará. Como você percebe a presença dele? Você percebe a presença dele? Tipo assim, só na igreja? Só na hora que você está sozinho lá, com a sua Bíblia? Ou na hora que você está rodeado na mesa e de repente, até você vai fazer a oração, engasga, tem vontade de chorar, porque quanto você percebe a presença dele? Esse é um convite para você, não é uma condenação, não é uma crítica para a sua vida, é um convite para você chegar mais próximo dele. Sabe, o rei Davi, ele foi um homem que teve experiências com Deus. A Bíblia fala de Moisés, e quando a gente ouve sobre Moisés, a gente acha tremendo Moisés. Libertou o povo do Egito. A Bíblia fala de Abraão, pai da fé. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu me vejo em Abraão. Porque ele creu, porque ele ouviu a Deus. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Minha família estava nesse rol de todas as famílias da terra. Mas, e tantos outros, mas em nenhum outro, Deus disse que era o homem segundo o coração. Moisés agradou muito a Deus, Abraão agradou a Deus, muitos agradaram a Deus. Mas havia algo em Davi que não houve nessa intensidade nos outros. E aí Deus disse sobre Davi: o homem segundo o coração de Deus. Foi um homem perfeito? Não foi. Ele pecou? Pecou. Feio, ele pecou feio. Mas havia algo nele que agradava a Deus. Sabe que Davi prefigurava o reinado de Jesus? Um rei justo. Então Davi diz assim no Salmo 27:4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, uma coisa,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que ele estava falando? Quero viver na tua presença, quero viver na tua casa. E ele descobre que a coisa mais importante era o Senhor, era buscar a presença. Ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei. E o propósito da vida dele era ter esse desejo. E sabe que as pessoas riam de Davi? Eles debochavam desse amor, desse zelo pelo Senhor. Tipo assim, que exagerado que é esse homem. Olha, nunca vimos uma coisa dessa. Ele até envergonha dançando na presença de todo mundo. Ele tira as vestes dele reais de rei e vai lá como um servo e começa a dançar diante da arca. Até a esposa dele achou ridículo. Então tem um texto que fala que eles debocharam dele por causa desse zelo, dessa consciência. Deus era Deus, merecia ser adorado de uma maneira extravagante. E esse conceito de estar com Deus como a razão principal da existência. Sabe que há uma insatisfação, se você pensar um pouquinho, você concorda comigo. Há uma insatisfação lá fora. E também essa insatisfação, ela passa pela igreja. Há uma insatisfação no coração. E aí, tanto a TV como tantos outros meios, eles dizem assim: eu tenho a resposta para você. É isso. Olha, isso aqui vai satisfazer você. E aí a gente ouve hoje em dia, né, que antes a gente assistia filmes, e ainda tem filmes, mas hoje o povo não assiste novela, né? Mas as séries, elas também. Então tudo nós precisamos ponderar. Eu gosto de assistir, assisto algumas séries. E sabe o que eu observei? Porque a nossa carne é igual de todo mundo, é igual. Eu observei assim, assiste um capítulo, e daí, não vou assistir amanhã, vou assistir mais um hoje. E daí no final de semana, ainda mais se não tem nada ainda para fazer, vai assistir um. E daí eu escuto outras pessoas falarem que assiste 1, 2, 3, e tem uns que assistem a série inteira. Sabe o que acontece depois, quando terminou o último capítulo? Vou achar outra. Por quê? Que nada sacia aquilo que tem. Deus já fez isso para nós voltarmos para Deus. Só Ele responde. Só Ele tem a resposta dessa sede do coração do ser humano. Então não é a comida, não é o entretenimento, nada. Porque quando acaba, você quer mais. Por quê? Porque nada satisfaz a alma. Tem até um louvor que a gente fala: nada satisfaz a minha alma, Senhor. Só Tu satisfaz a minha alma. Mas o mundo, ele coloca muitas respostas. O rei Davi, ele disse: uma só coisa eu peço e a buscarei. E nós vemos que essa sede não é de coisas, mas de uma só coisa, que é Deus. E isso nos fala de intensidade, que Deus é a nossa fonte. De intensidade, buscar a Deus de maneira mais intensa. Ser fascinado por Ele. Sabe que Davi era tão fascinado por Ele, como ele disse: uma coisa eu buscarei, uma coisa eu vou pedir, eu vou buscar. Ele fez até uma tenda. E aí ele colocou muita gente ali. Colocou Asaf, que depois foi aquele que foi o líder de todos os adoradores. E aí Davi, eu imagino, porque se você vai ler um salmo, de repente tu olha, Davi escreveu isso, mas daí você olha, é Asaf, mas ele fala tal igual Davi. E eu imagino que lá estava Davi na hora que a tenda foi feita,
e tinha a arca lá e qualquer um podia se aproximar. Porque sabe que Deus abriu um espaço no tempo, porque ninguém podia chegar na arca e tocar e continuar a viver. Mas como Davi descobriu, imagino eu, e ele entrou no Novo Testamento e nos nossos dias, e uma porta se abriu lá dentro daquela tenda e todos podiam tocar a arca. E eu imagino que Davi estava lá adorando a Deus, e eu imagino que Asaf olhava: nossa, mas como ele é intenso, mas eu não sinto o que ele sente. E eu imagino que Davi falava assim: olha, há uma satisfação aqui dentro que é indescritível, não dá para descrever. E eu imagino que ele começou a falar e eles começaram a desejar. Sabe, eu preguei essa palavra domingo passado lá no culto, e como a gente saiu e o pastor, estamos cobrindo as duas igrejas, né? Agora nas férias dos pastores. E aí então eu preguei lá. E daí nessa semana uma pessoa falou para mim: pastor, a hora que você falou aquilo, acendeu algo dentro de mim. E eu pensei: eu vou ter uma experiência maior com a Bíblia. Pastora, eu quero ter essa experiência. E eu desejei, falei: eu quero. Nesse ano eu quero ler a palavra e encontrar, ter um encontro com Deus na hora que eu leio a palavra. Sabe que quando a gente começa a mergulhar em Deus, mas é Deus, é a presença dele. Tipo assim, não é lembra dele na hora que amanheceu e anoiteceu. Lembra dele de manhã, lembra durante a manhã, lembra na hora do almoço, lembra de tarde, lembra de noite. Ele está constantemente sendo adorado ali. Se você pudesse, toda vez você se abaixava. Na hora que você tem consciência que Deus está em todos os lugares com você. E sabe, quando a gente começa, aí o mundo de Deus fica tão real, mais forte que esse mundo. E aí então eu estava pensando, quando eu estava preparando essa palavra, e eu lembrei de quando eu fui para Israel. E aí nós subimos num monte, que é o monte mais alto lá. É o monte onde eles queriam precipitar Jesus. E a hora que a gente chegou lá em cima, alguém disse assim: olha aquele monte lá, aquele lá é o Monte Tabor. E aí, não sei dizer o que aconteceu, mas eu comecei a chorar. E daí eu olhei para os lados, não era só eu. Tinha um monte de gente olhando para lá e chorando. Daí eu pensei: Senhor, o que é? Daí sabe o que eu senti naquela hora? Monte Tabor. Aquele da Bíblia. Aquele é o Monte Tabor. Aquele que aí misturou. Eu já acreditava tanto na Bíblia. Se eu não tivesse nunca ido lá, eu já acreditava. Porque parece assim que às vezes isso aqui é místico, mas é Deus misturado com os homens. É terra e céu aqui na Bíblia. É o nosso mundo aqui dentro e o mundo de Deus misturado. Então eu já acreditava. Mas naquela hora, pensava: o Monte Tabor, gente, não sei explicar o que era o motivo do choro. Eu estava lá olhando, eu não queria parar de olhar o monte. Não era idolatrar. Não é idolatrar o livro, mas o que está dentro do livro. E aí nós fomos em um lugar e eles estavam: essa aqui é a possível casa de Maria. Eu: Maria? A Maria da Bíblia? Maria andou por aqui, Maria estava por aqui. E aquilo também novamente, aquilo que eu já acreditava que era tão real, estava ali na minha frente. Depois o Monte Hermon. Alguns lugares foram mais significativos que os outros. Aí eu lembrei do salmista. Aí parei e comecei a chorar novamente diante daquele monte. O Monte Hermon, aquele que a Bíblia fala. Por que a Bíblia fala de monte? Aqui a gente não se importa e nem dá nome quase para monte. Eu acho que porque Deus se revelou no monte lá para Moisés. E aí então
Então parece que os montes lá, e aí eu falei, esse é o Monte Hermon que o Salmo fala. E aí o mundo de Deus se mistura. Sabe, daí você toca o passado. Tocou no passado, andou por onde ele andou. E aí houve um reconhecimento no meu coração de Deus interagindo com a humanidade. Você já teve uma experiência, está impactado com Deus? Eu tive uma experiência no final de ano. Eu fiquei um ano inteiro, até hoje, se eu me lembro, eu ainda estou impactada. Nós estávamos na presença de Deus, adorando ali, acho que era um dia de Natal, que a gente faz um momento com Deus. E aí, de repente, comecei a adorar em Deus. E comecei a orar, e comecei a falar com Deus. De repente, eu estava falando em espanhol. E aí, eu fiquei muito impactada. E daí os outros tudo falavam, mãe, é espanhol, os netos falavam, isso aí é espanhol. Eu fiquei muito impactada. Ele falava que era uma lâmpada que ardia e tal. Entendia muito, mas no início eu entendi na lâmpada, ele falava. E eu fiquei tão impactada, e eu perguntei para Deus, por que, Senhor? Eu falei daquele jeito. E os netos tudo contando depois para os outros netos que não estavam lá. A avó falou italiano, a avó falou não sei o quê. E aí eu perguntei para Deus, por quê? Eu falei naquela língua. Eu nunca falo, não sei aquela língua. Foi só para chamar atenção. Só para chamar atenção. E eu fiquei impactada com aquilo o ano inteiro. Deus. Aí agora esses dias eu fui ler um livro. E o autor estava contando que ele foi falar com uma mulher. E daí ele disse assim que ele recebeu uma palavra naquela língua mesma que eu falei ali. Ele disse, eu nunca falei. Eu não sei falar aquela língua. E eu entreguei uma palavra profética para aquela mulher. E depois ele até escreveu no livro qual foi a palavra que ele falou. E mostrou o quanto aquela pessoa foi tocada por aquela palavra. Você quer ser impactado por Deus nesse novo ano? Uma coisa nova. Deus disse, eis que faço uma coisa nova. Sabe? Já é motivo de se alegrar saber que estávamos perdidos sem Deus. E a Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que nós podemos observar nesse versículo? Ele nos transportou. Se você quer a presença de Deus neste ano, deseje. Porque Ele vai transportar você e te trazer bem para a presença dEle. Tem um texto que fala assim, eu aspergirei água pura sobre vós que vos purificarão. Deus faz isso. As pessoas dizem, eu não sei como é que faz. Deus faz. Ele diz assim, Davi fala assim, Ele me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico. Quem fez isso? Ele. Isso, quando eu tive consciência de versículo, meu, não tem esse negócio de não consigo. Eu quero Deus. E Ele vai colocar você na presença maior dEle. Diante dessas verdades, qual é a coisa mais importante? Qual a coisa mais importante? Tem uma passagem da Bíblia que fala de Maria e de Marta. E a Marta estava ocupada com tantas coisas. Ela não percebeu quem estava na frente dela. E a Maria falou, não, Ele está aqui. Ele está aqui. Eu quero a presença dEle. Ela foi para a coisa mais importante. Naquela hora, Jesus não estava se importando se ia comer ou não ia se comer. Mas a Marta queria dar comida. E Jesus disse, Marta, Maria escolheu a melhor coisa. Não vai ser tirada dela. Porque a Marta ainda queria que chamasse a atenção. Mas a Maria entendeu que a coisa mais importante
era estar com Jesus naquela hora. Deus quer fazer uma coisa nova. E a proposta desse culto é uma coisa nova no seu relacionamento com Deus. Uma coisa nova no seu relacionamento. Toda a sua fé, todo o seu amor com Deus ficou no ano passado. Agora é um novo amor com Deus. Uma nova paixão por Deus. E aí nós precisamos decidir. Se o ano é novo, precisa ter coisas novas. Você concorda comigo? Se o ano é novo, precisa ter coisas novas. Mas nós precisamos decidir. Sabe que eu li algo que me chamou muita atenção? Ele disse assim, o autor: não decidir é decidir. Se você sair daqui não decidindo nada, se você vai querer um novo ano no relacionamento com Deus, transformar Deus na coisa mais importante da sua vida, você já decidiu não buscar nada novo. E ele diz ainda assim, ó: por causa da indecisão, você pode morrer antes de realmente estar morto. E o escritor diz assim ainda: a morte não é a maior perda. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Então, não deixe morrer o amor por Deus. Não deixe morrer a expectativa do novo. Porque Deus realiza coisas novas. E Jesus é aquele que torna possível. Porque Jesus morreu na cruz. Uma nova história pode ser escrita para nós. Lá naquela cruz, naquele sacrifício, trouxe benefícios para nós. Não trouxe só salvação. Trouxe nós fazemos uma nova história. E o Espírito Santo é aquele que vai realizar essa obra grandiosa na nossa vida, em nós e através de nós. Mas nós precisamos crer uma fé nova neste ano. Voltando a lembrar o versículo de Isaías 43. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que isso traz ao nosso coração? O que essa verdade realiza em nós? Ele diz assim, olha, até no deserto eu faço o rio. Ele diz, até onde não tem eu faço. Nós seguimos um Deus que onde não tem caminho, Ele faz caminho. A Bíblia diz que Ele faz um caminho no meio da tempestade. E nós precisamos ter isso diante dos nossos olhos, que é o Deus que realiza o impossível. É o Deus que quer fazer um caminho onde não existe caminho. Ele dá solução onde nós não vemos solução. E para concluir, eu quero dizer e tornar a dizer que Deus, se eu faço coisa nova, eu não quero ficar de fora do novo que Deus quer realizar. Mas muitos não conseguem enxergar. Crer no sobrenatural de Deus. O mundo de Deus todo misturado com o nosso mundo. Deus está fazendo coisa nova. E nós não podemos ficar de fora desse mover sobrenatural de Deus. E para viver esse novo, você precisa esquecer o que se foi. Esqueça as mágoas do passado. Esqueça tudo que você passou, de mágoa, de ressentimento, de 2023. Deixe as mágoas em 2023. Deixe os ressentimentos em 2023. Você não precisa carregar para 2024 as mágoas de 2023. Deixe as coisas velhas para trás. E aí você vai experimentar. Então esqueça o que se foi. Creia no que Deus está fazendo. É necessário isso. E escolha a coisa mais importante. O rei Davi descobriu que ele era fascinado pela presença de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. E eu quero encerrar lendo aqui um pouquinho do Salmo 84. E me mostra aqui uma intensidade de amor, uma intensidade para com a presença de Deus. Veja que não foi só Davi, não foi só, eles aprenderam com Davi, mas os filhos de Corá também começaram a ter essa intensidade. E eu sonho que você seja tomado, que você possa mergulhar, experimentar a presença de Deus numa maior intensidade. Eles dizem assim, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você consegue perceber a intensidade aqui? Até a carne deles. Por isso o primeiro mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a intensidade, de todo o pensamento. É o primeiro mandamento. É esse tipo de amor que Deus espera dos seus filhos. Você é filho de Deus? O Pai espera isso de você. Esse amor com intensidade. Nós podemos ver esse amor aqui, ó. Ele diz: a minha alma almeja por Ele. A minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor, os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção cobre a primeira chuva, e eles vão indo, de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E eu vou convidar você agora a responder essa palavra. Eu busquei algo muito em Deus. Deus, o que tu queres? E eu creio que Deus me deu essa palavra. E agora, depois de você ouvir tudo isso, o que você vai falar com Deus? E eu convido você, se você quiser, fechar os seus olhos, curvar aí a sua cabeça. Se você não falar nada com Deus, você não decidiu nada, e nada você terá. Mas se você quiser aproveitar essa oportunidade, faça aí um acordo com Deus. Diante dessa palavra, o que você tem a dizer para Deus? Você quer se unir ao mesmo espírito de Davi? Uma coisa eu peço ao Senhor, uma só coisa, e eu buscarei. Qual a decisão? Qual é o propósito que você pode fazer diante do Senhor? O que o Pai espera ouvir de você nessa noite? É diante da tua decisão que Deus trabalhará. É diante do que você decidir. Você quer tornar Deus a coisa mais importante. Você quer tornar a busca a Ele a coisa mais importante. A presença dEle, você quer tornar a sua casa cheia de Deus, onde todos vocês adoram a Ele, onde os seus filhos se dobram diante dEle, onde Ele é honrado, onde Ele é adorado, onde na hora do almoço você até em casa, ao falar com Ele,
Quando você adorar Ele assim, seus filhos vão ver, você que tem filhos, eles vão ver, eles vão seguir o seu caminho. Eu quero Deus da minha mãe, eu quero Deus do meu pai. Eu quero essa paixão que eles têm. Eu posso dizer que eles vão olhar, porque os meus filhos olharam, eu e meu marido, como nós éramos e somos impactados por Deus. Eles nunca largaram. Eles estão passando para os filhos deles, porque eles viram pais apaixonados por um Deus que eles não conheciam, mas hoje conhecem. Largue o passado. Largue as mágoas do passado. Feche o ano. Diga, eu fecho o ano de 2023. Eu abro um novo livro esse ano. Eu vou ser impactado por Deus nesse ano. Eu vou encontrar Ele no livro. Eu vou amar Ele e adorar diante do livro. Nós somos o povo do livro sagrado. Uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa eu peço e a buscarei. Morar na casa do Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa valiosa, uma coisa que é preciosa. Uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa de valor, uma coisa preciosa, eu buscarei, Senhor. Eu quero buscar uma coisa preciosa, uma coisa valiosa, eu a buscarei. Uma coisa preciosa, eu a buscarei. Senhor, Tu és a fonte de todo bem. Senhor, Tu és a fonte que sacia minha alma.